Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Atos 2, 37. Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali, falando corajosamente do Senhor, que confirmava a mensagem de sua graça, realizando sinais e maravilhas pelas mãos deles. Atos 14, 3. Os cristãos primitivos oravam para que fossem feitos entre eles sinais e maravilhas. Atos 4, 30. E o apóstolo Paulo declarou que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1,16. No entanto, eu desconhecia tudo isso em meu ministério. No reavivamento irlandês de 1859, sinais e maravilhas eram vistos por toda parte. Entre os primitivos metodistas, era uma ocorrência diária. Para mim, todavia, o Evangelho não era o poder de Deus para a salvação. Deus não confirmava a sua palavra, nem punha nela o seu selo, nem dava testemunho de sua palavra quando eu pregava. Contudo, eu sabia que tinha o direito de esperar essas manifestações, porquanto o próprio Senhor Jesus fizera tais promessas. Aquele que crê em mim, disse ele, fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. João 14, 12. Chegou então o dia em que li o livro de Atos dos Apóstolos, com o objetivo de verificar se os servos de Deus na igreja primitiva sempre obtinham resultados por onde quer que andasse. Como descobri em minha leitura, o alvo deles era o fruto, conversões para Cristo. Em razão disso, trabalhavam, esperavam e jamais deixavam de obtê-lo. Pedro pregou no dia de Pentecostes, quase 3.000 almas responderam àquele primeiro apelo. Houve resultados perfeitamente definidos. No caso de Paulo, sucedia coisa semelhante. Basta que o sigamos de cidade a cidade para comprovar. Por onde quer que ele passasse, surgiam congregações cristãs. Veja como os resultados são registrados de modo repetitivo ao longo do livro de Atos. Aonde Paulo ia, nascia uma igreja cristã, sempre dava frutos. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas, Atos 2:41. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor, Atos 11:21. E muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor, Atos 11:24. Ali falaram de tal modo que veio a crer grande multidão de judeus e gentios. Atos 14:1. Alguns dos judeus foram persuadidos a se unirem a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus, e não poucas mulheres de alta posição. Atos 17:4. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Atos 17:34. E Paulo foi capaz de referir-se ao que Deus havia feito entre os gentios, por meio do seu ministério. Atos 21:19. Como eu estava longe disso tudo. Como eu havia fracassado. Havia falhado exatamente naquela parte do ministério para o qual Deus me chamara. Raramente eu poderia escrever após haver
pregado que muitos creram e se converteram ao Senhor, o mesmo que alguns foram persuadidos. Também não me encontrava em posição de relatar, como Paulo, aquilo que Deus havia feito por meio do meu ministério. O Senhor nos assegura clara e enfaticamente que é de sua vontade que cada um de seus servos produza fruto. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. João 15:16. Por um tempo longo demais, eu me contentara em semear e evangelizar, usando como desculpa que eu deixava os resultados nas mãos de Deus. Eu achava que havia cumprido o meu dever. Quando as pessoas são salvas e grandemente abençoadas, dão testemunho disso. Quando, porém, fazem silêncio, há razão para duvidarmos da realidade dos resultados. George Whitefield recebia algumas centenas de cartas após ele haver pregado, as quais narravam as bênçãos recebidas e as conversões. Vá ao culto público, determinado a impressionar e persuadir algumas almas a que se arrependam e se salvem. Vá a fim de abrir olhos cegos e ouvidos surdos, fazer os aleijados andarem, transformar os insensatos em sábios, ressuscitar os que estão mortos em seus delitos e transgressões, para que vivam uma vida divina celestial, e levar rebeldes culpados a retornarem ao amor e à obediência ao seu Criador, por meio de Jesus Cristo, o grande reconciliador, a fim de que sejam perdoados e salvos. Vá a fim de exalar o perfume de Cristo e do seu Evangelho perante toda a Assembleia e atrair as almas para que participem de sua graça e glória. Dr. Watts. Aleluia. Existem pessoas que acreditam possuir talentos especiais para a edificação dos cristãos, pelo que se dedicam inteiramente a esse ministério especial. Foi assim que me desviei e entrei num atalho secundário. Achava que tinha dons especiais para ensinar os jovens cristãos a respeito da vida mais profunda. Por isso, preparei alguns sermões com a ideia de consagrar meu tempo a essa tarefa, até que Deus, em sua misericórdia, abriu os meus olhos e me mostrou quanto eu me havia afastado da trilha certa. Nada existe capaz de aprofundar tanto a experiência cristã, edificar os cristãos e firmá-los na fé tão rápida e completamente, como deixar que contemplem a salvação de almas. Reuniões sérias, dirigidas pelo Espírito Santo, nas quais o poder de Deus se manifesta intensamente na convicção e salvação de pecadores. Fazem mais pelos cristãos do que o doutrinamento durante anos a fio, sem a manifestação do Espírito. Essa foi a experiência de David Brainerd, escrevendo sobre os índios, entre os quais trabalhava, diz ele: muitos desses índios têm conseguido mais conhecimento doutrinário acerca das verdades divinas, desde que Deus os visitou em julho passado, do que poderia ter sido instilado em suas mentes
pelo uso mais diligente e apropriado de meios de instrução ao longo de muitos anos, mas sem aquela influência divina. Certo incidente é relatado com respeito a William Brown. Diversos pregadores locais haviam declarado que os seus talentos não visavam despertar e a erguer pecadores negligentes e impenitentes, mas antes a edificar os cristãos na fé. Bramwell esforçava-se por provar que esse raciocínio era frequentemente utilizado como desculpa para a perda da vitalidade do poder dados por Deus. Embora alguns pregadores realmente possam ter recebido um talento especial, com vistas ao consolo e edificação dos cristãos, os verdadeiros servos de Jesus, aqueles que ele tem enviado à sua seara, podem dedicar-se a toda sorte de trabalho. Sabem arar, escavar, plantar, semear, aguar e outros serviços. E exortava fervorosamente os pregadores a que não se satisfizessem enquanto não vissem o fruto de seus esforços na forma de despertamento e conversão de pecadores. A edificação dos cristãos em sua santíssima fé era um dos principais objetivos do ministério de Smith. Ele jamais consideraria bem-sucedida essa modalidade de trabalho se os resultados não fossem medidos em termos de pecadores convertidos. Vida de John Smith. Quem mais segura e perfeitamente edifica os cristãos é aquele que mais ardente e biblicamente trabalha na conversão de pecadores. John Smith. O trabalho entre os cristãos por si mesmo não é suficiente para promover o máximo de espiritualidade. Não importa quão espiritual seja uma congregação. Se almas não estão sendo salvas, algo está radicalmente errado. E a pretensa espiritualidade não passa de falsidade, uma ilusão do diabo. As pessoas que se satisfazem ao reunir-se só para terem momentos agradáveis entre si, estão muito distantes de Deus. A espiritualidade autêntica sempre produz resultados. Manifesta-se o anseio e o amor pelas almas. Estivemos em lugares afamados por serem reconhecidamente religiosos, mas vimos que, frequentemente, tudo aquilo era uma questão intelectual. O coração permanecia insensível e muitas vezes havia pecado não confessado em algum lugar, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. 2 Timóteo 3,5. Ora, que situação patética! Vamos desafiar então a nossa própria espiritualidade e verificar o que ela está produzindo? Nada senão um genuíno revivamento no corpo de Cristo, que resulta em legítimo despertamento dos perdidos, poderá satisfazer o coração de Deus. Amém, amados? Nós somos responsáveis pelo avivamento. Verdadeira espiritualidade, verdadeira igreja espiritual é aquela igreja que ganha almas todos os dias. Amém? Vamos pensar nisso. E vamos nos deixar ser quebrados diante do Senhor por essas verdades.